Olá, começando mais um ConstruCast para você que nos acompanha aí no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Não deixe de curtir, compartilhe. Um dos primeiros podcasts da construção civil do Brasil. E aqui a gente está tendo o prazer hoje de receber o Márcio, um grande amigo, parceiraço nosso da Engimov. Márcio, a Engimov é construtora de alto padrão, né, Márcio? Ô, Murilo, primeiro eu quero agradecer o convite, tá? E é um prazer estar aqui e poder contribuir trazendo conteúdo para quem estiver assistindo a gente, tá? A Engimov hoje, ela virou referência, né, no mercado de construção de alto padrão residencial e comercial em Jaboticabal, tá? Então, quando a pessoa pensa em construir uma casa, um escritório, uma clínica, entre outros tipos de imóveis comerciais, aí nós viramos uma referência exatamente por poder entregar um produto de alto padrão de qualidade e ter todo o acompanhamento técnico da nossa equipe de engenharia pela construtora. Bacana, bacana. Igor, se apresenta e vamos... Sou o Igor Bortaguelli, arquiteto, trabalho aqui na Artoni Materiais de Construção. E o Márcio, além de um grande amigo, é um grande parceiro também, que há muitas obras estamos juntos, né, Márcio? Isso. Enfrentando os desafios da vida, os desafios da gente conseguir manter um padrão, um nome, uma qualidade e um empenho, né? Então é legal ter você aqui hoje, porque acho que vai ter bastante assunto, bastante exemplo também, né? Para conseguir citar para o pessoal, para abordar de uma forma mais, vamos falar assim, mais informal ou menos técnica, né? Com certeza, Igor. A gente tem vários projetos aí, né, tocando junto. Sim. E vai ser um prazer aí ter essa roda de conversa aqui. Legal. Ô Márcio, uma pergunta que na verdade é uma pergunta que a gente que está aqui na loja, né, na ponta, vamos chamar assim, e a gente ouve muito, né? Muitas vezes o cliente chega com dúvida. Eu vou construir uma casa, eu vou reformar, eu tenho um imóvel, eu preciso deixar ele mais bonito. O que você me indica? Eu contrato um pedreiro para fazer, eu contrato uma construtora, eu estou meio perdido. Você, na verdade, possui uma construtora, tem um know-how em cima disso, e é um erro muito comum das pessoas às vezes, e às vezes querem economizar e pensam, construtor é caro, construtor é isso, construtor é aquilo. E a gente precisa desmistificar isso. Precisa quebrar esse tabu, essa que é a verdade. Eu queria ouvir de você. Agora vamos fingir que o Márcio não tem uma consultora, esquece a consultora, o Márcio é um cara que vai construir uma casa. Tá? O que você faria, cara? E por que você faria isso? Tá bom. Ô Murilo, assim, ó, primeira coisa, assim, ó, fala que o cenário, né, de uma obra perfeita seria assim, ó, você contratar um arquiteto para poder desenvolver o projeto e contratar uma construtora para executar a sua obra, tá? Isso seria assim o mundo ideal. Então, e tem dois mitos aí no mercado, né? Primeiro, achar que construir com construtora sai mais caro. Isso aí eu convido a quem for construir ir lá na Engimov, que eu vou explicar nosso método de trabalho e eu garanto que você não vai gastar a mais contratando uma construtora idônea, tá certo? Então esse primeiro mito, assim, às vezes muitas pessoas se aventuram a construir por conta, né, por falta de um conhecimento, achando que contratar a Engimov vai ser mais caro. E isso eu provo lá no escritório, né, com números, enfim, que isso não é verdade. Essa é a primeira coisa, tá? Segundo, achar que uma construtora ela vai executar uma obra com, às vezes, querer pôr uma mão de obra não tão qualificada ou mais barata, um material inferior ao que foi combinado no memorial descritivo para poder obter um lucro financeiro maior no desenvolvimento daquela construção. Tá? Quando você contrata a Engimov, que é uma empresa que tem, né, uma consultora que tem credibilidade no mercado e nós somos especialistas em construção de alto padrão, isso aí cai por terra, tá? Porque nós temos um memorial descritivo, onde tudo vai estar especificado, nós vamos trabalhar com material de primeira, uma mão de obra de primeira, para exatamente poder garantir que o seu produto seja entregue no alto padrão, né? Então, assim, o mundo ideal contrate o arquiteto,
execute seu projeto, leve para a Engimov, nós realizamos a obra, tá? E você que se arrisca a construir uma obra por conta, né? Você vai assumir vários riscos, né? De ter um acidente em obra, uma falta de know-how e conhecimento técnico para poder lidar com o pessoal, né? Então, assim, você está assumindo várias coisas e não é da área e não vai ter um profissional habilitado. E um dos principais diferenciais da Engimov é realmente ter uma equipe técnica preparada de engenheiros para poder acompanhar diariamente a sua obra. Eu sou engenheiro civil formado e acompanho todas as obras da Engimov todos os dias, para exatamente conseguir monitorar os processos e garantir que aquele teu produto vai ser entregue de alto padrão. Esse é um assunto legal que você tocou, porque, você sabe, eu moro lá perto da construtora e quase todo dia eu passo em alguma obra e eu te vejo por lá. Como que é você ser proprietário de uma construtora e, popularmente dizendo, sair do ar-condicionado e pisar no barro da obra, cara? Eu acho que isso é o filé do negócio, né? Murilo, assim, esse é um dos diferenciais da Engimov, tá? Assim, quando eu comecei a Engimov era menor do que, logicamente, é hoje, tinha um menor número de obras, mas desde sempre eu tive na minha cabeça o seguinte: eu preciso estar próximo da obra, eu preciso ir na obra, por quê? Imagine assim, eu só consigo te entregar um produto de alto padrão se eu conseguir, junto com a minha equipe de engenharia, monitorar os processos. O que eu quero dizer monitorar os processos, Murilo? Assim, você, que às vezes não é da área, o pedreiro vai querer te enganar, falando assim, eu passei 2 demãos de impermeabilizante. Na verdade, se você olhar a recomendação da Caixa, elas são 4 demãos cruzadas. Aí, a altura do nível do piso acabado, eu deixei tanto. Mas muitas vezes ele não está atento ao projeto. E isso tem interferências em outros projetos. Quando você trata de uma obra de alto padrão, muitas vezes você tem inúmeros projetos. Tá? Então, você fazer essa compatibilização e ter este acompanhamento diário para poder orientar o pessoal e cobrar que aquilo seja executado com excelência é um dos diferenciais da Engimov. Então, assim, para mim não tem problema nenhum sair do ar-condicionado e ir para a obra, tá? Porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer e assim eu consigo monitorar os processos. Garante a qualidade do negócio, né? É isso que eu ia te falar. Você tirou as palavras da minha boca. Meu pai sempre falou que engorda o porco é o olho do dono, cara. É isso aí. E você tá dentro do ar-condicionado, gostoso, numa mesa bonita, é legal. Mas você tá lá, no seu caso, na obra, acompanhando, vendo o que está acontecendo, corrigindo, porque a gente sabe, obra é tocada por ser humano. O ser humano falha, cara, isso é normal, né? Então é muito importante esse acompanhamento, esse dia a dia, tá lá olhando acontecer, o material chegou, não chegou, o que está acontecendo, é isso que é legal, cara, isso é o diferencial, né? Porque quando você contrata uma construtora, o que você espera? Né? Que ela faça toda essa gestão para você da obra. Você contrata uma construtora para exatamente você não ter essa dor de cabeça. E é isso que é o papel da Engimov, né? Você me contratar para você saber que tem uma construtora gerindo, que tem uma construtora conferindo, que tem uma construtora monitorando o processo, que tem uma construtora acompanhando, que tem uma construtora monitorando o cronograma para não extrapolar o prazo, para você não ter desperdício de material. Sim, entendeu? Esses são a importância de você ter uma consultora por detrás da sua obra. Bacana. Bom, eu queria fazer só um comentário. Claro! Né? Porque assim, tanto é verdade, né, tudo que o Márcio está falando, porque temos algumas obras, né, Márcio? Umas acabando, outras começando. E o Márcio tem todo o corpo técnico dele, né, Murilo? Que trabalha, muitas vezes eu resolvo com o pessoal, mas quantas vezes, Márcio, era eu, você, o cliente, eu, você, os profissionais que estavam executando as coisas, quebrando a cabeça lá na obra, né? Às vezes passando até mais do tempo do que a gente imaginava para resolver as coisas, mas estando ali para garantir. E eu acho que muito do sucesso de muita coisa que a gente bateu cabeça, deu certo, foi isso. Foi esse quesito do elemento ser humano ali. O dia a dia, né? Você estar presente. Exatamente. Então foi... Pode falar, Marcos. Não, porque assim, Igor, você falou bem assim, uma obra, ela é feita, ela é executada por pessoas, né? E toda pessoa, seja ele qualquer
profissão dele ali no sentido de ser pedreiro, eletricista, o cara que vai fazer a impermeabilização, o cara que vai fazer o telhado, ele está suscetível ao erro, correto? E qual que é o papel nosso? É orientar eles para poder a gente evitar esse tipo de erro. Então sempre eu falo assim, ó, que eu atuo, eu antecipo as coisas, para não deixar acontecer. E a importância dessa sinergia, né, construtor-arquiteto ali, é legal porque assim, a gente junto, né, conversando assim nos bastidores, a gente evita muita coisa. E muita coisa o cliente não fica sabendo. Porque é nosso papel como arquiteto e engenheiro resolver sem levar o problema para o cliente. Porque intercorrência numa obra, você vai começar uma obra do zero até a entrega da chave, achar que uma obra não vai ter alguma intercorrência, vai ter. Qual que é o nosso papel? É a gente antecipar, minimizar e resolver qualquer interferência que tenha na compatibilização desses projetos. Legal. Eita, legal. Um corte que eu não fiz, eu vou fazer agora. Ô Márcio, conta um pouco para nós a história da Engimove, como que nasceu a Engimove e como que do dia para noite você falou, bom, eu vou fazer a Engimove, o porquê, qual a paixão, qual o intuito que você num dia acordou e falou assim, cara, eu vou montar a Engimove para fazer acontecer. Conta um pouco para nós essa história, de quando começou, como isso nasceu? Tá. Ô Murilo, né, então, como eu falei aí numa outra oportunidade, eu sou engenheiro civil, tá? Tenho aí mais de 20 anos de experiência formado, fui gerente de uma empresa aqui em Jaboticabal por 14 anos, tá? Mas a paixão pela construção civil é tão grande, cara, que eu falei assim, não, eu quero ter a minha consultora, o meu próprio negócio, e eu sempre gostei de trabalhar com imóveis de médio para alto padrão, tá? Então, essa paixão que eu tenho pela construção civil, e eu vendo que existe uma deficiência no mercado, que muitas pessoas, né, tinham aquele conceito de que eu vou tocar por conta, porque é mais barato, eu vou me arriscar a fazer sem ter o acompanhamento técnico. Eu falei, não, a Engimove ela precisa ajudar essas pessoas a conseguir realizar uma obra sem ter dor de cabeça. Legal. Porque imagina um advogado, um médico, um empresário, um cara que trabalha em banco, ele não tem o know-how de construção civil, como que ele vai tocar numa obra? Se nós como engenheiros já temos essas peculiaridades, dificuldades do dia a dia, então assim, eu falei, não, eu preciso criar uma empresa onde todas as pessoas que queiram construir e enxergue a construtora como ela não é um gasto, é um investimento na sua obra, e que aquilo a gente vai se autopagando na obra, desde você evitar uma má contratação de mão de obra, desde você evitar um método construtivo errado, a você monitorar os processos. Todo esse trabalho nosso durante os meses de obra, a gente, aquele investimento se paga no montante total da obra. Então, aí que surgiu a vontade de criar uma construtora e se especializar realmente em imóveis de alto padrão. Legal. E o tempo de Engimove aí no mercado, né? Contam hoje mais ou menos quantas obras? Atualmente... Finalizadas já. Finalizadas, hoje eu tenho mais de 20 mil metros de área construída, entregues com excelência, graças que legal, a Deus, cara. com assim, um alto índice de satisfação dos clientes e assim, Murilo, eu consegui uma recorrência, né? A satisfação dos nossos clientes chega a ser tão grande que assim, tem cliente que ele faz, quando ele vai fazer uma ampliação, ele me chama novamente, ele me indica, já construí assim para 3 amigos, né, que vai indicando um pro outro, tem cliente que eu já fiz 3 obras, tem cliente que eu estou na terceira já, a palavra da quarta. Então isso para a Engimove, assim, eu sempre falo que quando entra um cliente na Engimove, a primeira coisa que eu quero do cliente, satisfação do cliente, porque ainda é meio quadrado falar isso, mas assim, o que dá mais resultado na questão de conseguir ter novas obras para a Engimove é o boca a boca. A gente tem equipe de marketing, tem uma série de coisas que a gente faz para poder divulgar a empresa, mas essa satisfação do cliente é o que garante o crescimento atual da Engimove e é o que garante essa recorrência e a captação de novas obras. Por esse trabalho sério que a gente vem desenvolvendo,
né? E esse acompanhamento aí que eu te falei diário da obra que garante o sucesso que a Engimove tem hoje, tá? Legal, quando você fala em trabalho sério, é uma coisa que eu acompanho bastante. Eu vejo que você tá na obra e filma, Instagram, é jogo limpo. Cara, você não tem medo dessa exposição na internet? Porque você tá na obra, você tá lá, você tá posicionando como tá andando a obra. Cara, e a gente sabe, obra tem problema, obra tem falhas, muitas vezes tem acertos também, e muitos, né? Cara, você não tem medo disso, porque às vezes, porra, eu vou filmar, vou pôr na internet, vou me expor, vou expor a obra. Cara, como que você lidar com isso? Uma boa questão, né, Murilo? Murilo, boa pergunta, tá? Vamos lá, assim, ó. Primeiro, né, assim, tem o marketing por detrás, tem a questão de, assim, as pessoas... Porque eu sempre penso assim, Murilo, o que as pessoas que pensam em construir, ou seja, de imediato ou daqui a alguns anos, gostariam de ver de conteúdo? Cara, e eu acho assim, nada melhor do que a pessoa ver o dia a dia. Sim. Então, isso não me tem... E como assim, nós fazemos um trabalho sério, temos uma credibilidade no mercado, fazemos um trabalho assim de excelência, eu não tenho problema nenhum em postar isso. Porque eu posto o dia a dia da Engimove. Entendeu? Entendi. Então, o que você vê lá não é uma propaganda do que eu não vou te entregar. Legal. Entendeu? Então, para mim não é problema algum ter essa exposição e essa postagem no Instagram, porque realmente é o que acontece no dia a dia. E desafios, né, para quem lida com obras sabe que nós temos vários. Mas qual que é o papel do engenheiro com o arquiteto? É a gente solucionar para o cliente, porque nós fomos contratados para ele não ter essa dor de cabeça. Entendeu? Entendi. E é verdade, viu, Márcio? Achei muito legal a tua resposta, porque eu acho que desmistifica muita coisa, né? Porque assim, você apresenta a realidade como ela é, os desafios, as etapas, né? E a pessoa acho que se sente à vontade porque sabe, vai acompanhando, vê que é natural passar por todo esse processo, né? Às vezes ela tá fazendo uma obra dela e fala, nossa, mas isso daqui tá assim, tá assado, pelo amor de Deus, tô com medo. E na verdade é a questão da maturação da obra, né? O processo natural da coisa. Então é muito legal, verdade. O Murilo fez uma ótima pergunta e a tua resposta foi bem bacana, porque todo mundo se sente íntimo, vamos falar assim, né? Não sei, imagino eu. Porque assim, Igor, a pessoa vê ali, né? E tem pessoas que entram e comentam, né? Nossa, mas essa obra tá indo rápido. Ai, você postou uma porta, adorei, eu quero na minha casa. Mas, cara, é o que eu tô trazendo, porque aquela porta tá numa obra minha. Aquela obra que está indo rápido é porque ela está indo executada muitas vezes antes do cronograma. E como também, às vezes, aquela obra que eu tenho o desafio de recuperar um mês de prazo, ela também está sendo postada. E a construtora, por detrás, né, com a sua estratégia, né, e o seu know-how, ela vai tomar ação para que aquela obra que está um mês atrasada, ela seja entregue no prazo e recupere o cronograma. Cara, e isso é o meu papel. E para isso que os clientes contratam a Engimove. Que show, Márcio. Legal, eu quero criar um ringue virtual aqui agora. Arquitetura versus engenharia. Cara, isso é uma polêmica muito grande. Grande. Porque o arquiteto, ele é um cara assim, ele é criativo. Ele quer fazer algo diferente, ele quer fazer algo bonito. E muitas vezes o arquiteto traz para a obra uma idealização, um projeto, que a engenharia precisa adaptar para dar certo. Cara, como que você lidar com isso? Aquele arquiteto que, vamos fazer uma viga assim, um pé direito em balanço, um negócio louco. Como que você faz isso? Porque muitas vezes tem que adaptar para funcionar, cara. Assim, ó, outro dia, Murilo, essa pergunta é legal, tá? Teve até outro dia um cliente que me fez uma pergunta assim, Márcio, foi sábado passado, falou assim, ó, qual a diferença do arquiteto para o engenheiro? Eu falei, cara, posso te explicar assim, ó, que é uma obra, ele vai construir um condomínio fechado aí, que é uma obra do mundo ideal, perfeito, cara, contrate um arquiteto, faz o seu projeto, depois você volta aqui com o projeto e nós vamos fazer o orçamento e fechando o negócio, a gente dá o start na sua obra. Tá? Então assim, ó, pra mim é sempre muito claro assim, ó, Murilo, o arquiteto, ele tem a habilidade da criação, sim, do desenvolvimento, ele sabe muito mais às vezes a tendência que tem de revestimento, de textura, de cor, do que o engenheiro. Mas o engenheiro, por ele estar, né, eu vou falar pela Engimove, tá gente?
por nós estarmos diariamente na obra ali, acompanhando, e nós temos uma formação onde a gente se preocupa muito com a questão estrutural, a questão da execução da obra. Então, assim, ó, esse casamento, cara, eu adoro, vou ser sincero aqui, ó, não é utopia, eu adoro trabalhar em obra com arquiteto. Por quê? Eu entendo, assim, ó, que são muito claros quais são os papéis de cada um. Sim. E eu sempre, quando tem qualquer alteração que vai mudar alguma coisa que modifique a arquitetura, eu não faço nada sem consentimento do arquiteto. Porque eu acho assim, ó, o arquiteto, ele quebrou a cabeça, idealizou, demorou dias e dias e dias afinco para poder fazer aquele projeto lindo, maravilhoso, dos sonhos do cliente. Cara, cabe a mim fazer aquilo ficar exatamente como o arquiteto e o cliente aprovou e idealizou. Se tem alguma interferência, eu tenho que entrar em contato com o arquiteto, fazer esse alinhamento para poder executar e não simplesmente sair executando pela minha cabeça e que aquilo vai deixar o arquiteto pé da vida comigo porque está em desacordo com o projeto. Isso não tem muita gente que acha que tem essa batalha e não. O arquiteto, para mim, ele é um parceiro extremamente importante. Tanto que todo mundo fala assim, mas não dá para fazer uma obra sem ter um projeto arquitetônico. Não, cara, não. Procura o arquiteto, faz o projeto, vem aqui, a gente executa. Então, cada um, Murilo, tem seu know-how, né? Eu acho que cada um fazendo o seu trabalho, a gente vai chegar num produto de alto padrão para o cliente. E é muito interessante. Eu tenho muita amizade com arquitetos, né? E eu convivo diariamente com arquitetos. E eu falo que o arquiteto é um artista, cara. O arquiteto é um artista. Ele pega o imóvel ali e ele imprime no imóvel a arte que ele idealizou. Muitas vezes o cliente passa, eu quero uma casa assim, assado, eu quero uma casa com esse padrão, dessa forma, eu quero uma marquise em balanço, mas o cliente muitas vezes ele não sabe pôr no papel exatamente o que ele quer, e aí entra o arquiteto, né? E a dificuldade, o início é uma dificuldade. Aí entra o arquiteto porque ele vai imprimir na obra a arte dele. Uhum. Já aconteceu em alguma obra de você catar um arquiteto ali que imprimiu algo, uma arte diferente, uma obra diferente, uma casa diferente e teve de fazer adequação por, na prática, não conseguir fazer, tipo, ó, essa marquise em balanço, ela não vai se sustentar. Alguma coisa nesse sentido. Tem um case disso aí pra contar pra gente, cara? Murilo, assim, ó, primeiro eu tomo cuidado, né, numa obra de alto padrão, o ideal é ter um projeto estrutural. Sim. Então, assim, essas intercorrências nós vamos pegar arquiteto em Engimove com o calculista que vai fazer o projeto estrutural, ok? Mas já aconteceu, principalmente quando se trata de reforma, né? O arquiteto fala assim, eu quero que abra esse vão e tira pilar, e não ser possível. Tá. E aí sim, nós vamos numa obra, né, uma reforma, e não dá para tirar esse pilar por causa disso, aquilo. Aí o arquiteto vai lá e faz, às vezes, uma adaptação, né, numa marcenaria, alguma coisa, que aquilo passe desapercebido pro cliente ali, com o consentimento do cliente, óbvio, né? Mas que aquilo fique esteticamente bonito, porque não foi possível, às vezes, tirar um pilar ou conseguir deixar aquela laje em balanço, porque aquele pilar que às vezes iria ser retirado sustentava, né, a viga que sustentaria essa laje em balanço. Então, assim, numa obra nova, isso a gente pega logo no início nos projetos, mas numa reforma acontece. Aí existe esse trabalho em consenso entre arquiteto e engenheiro, de ver o que é possível, o que não é possível, e a gente executar sim em cima de normas técnicas, lógico, né? Mas ficar o mais próximo do que o cliente e o arquiteto idealizou, sem ter detrimento na estrutura do imóvel. Legal. E tanto é verdade que o Márcio está falando, que eu até estava escutando ele falar, lembrei muito uma coisa que eu escutava muito lá no início da carreira, né? Porque assim, quando você está estudando em planta, né, no papel, você busca a melhor solução. Não tem jeito, é o nosso papel, a solução mais ousada, a solução mais interessante, para que o contexto te permita, né? Aí, Murilo, eu escutava muito assim, né? Acho que o Márcio também já escutou muito. Não, deixa que o engenheiro se vira depois, é o papel dele.
E hoje, assim, depois, né, de você viver tanto, eu acho tão errado. Eu acho que os dois têm que estar tão alinhados, tão junto, não é um, assim, né, querer tirar do outro, ou um querer exigir do outro. Oh, gente, tem essa dificuldade, porque muitas vezes, você sabe, o Márcio sabe, isso, às vezes, da interferência que a gente vai gerar numa obra, principalmente numa reforma, vai onerar, vai gerar um custo tão alto para o cliente que não se torna viável. Então vamos trabalhar junto? E o Márcio falou, não, vamos resolver uma marcenaria, né? Vamos tentar esconder, vamos fazer alguma coisa mais interessante. Aí que eu acho que é a solução, essa sinergia bacana, né, do arquiteto com o engenheiro. Legal. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu sou muito antenado, eu gosto de buscar inovações. E a gente sabe que a construção civil sempre foi aquele padrãozão, cara. Tijolo e ferro. E a gente está vendo uma tendência de mercado, cara, de evolução. Eu acho que a tecnologia chegou à obra, essa que é a verdade, né? Tanto é que hoje nós temos aí sistemas construtivos em isopor, que na verdade não é isopor, né? É o EVA, eles falam. Em EVA, EPS. E eu tô acompanhando essa evolução, eu tô vendo acontecer e eu acho muito legal isso, cara. Hoje tem paredes em EPS, eles erguem uma casa em EPS muitas vezes, cara. Como que você, engenheiro e construtor, que possui uma construtora, na construção civil, enxerga esse futuro da obra? Tá. Ô Murilo, essa é uma pergunta interessante, assim, ó. É o seguinte, das principais dificuldades, né, na construção civil a nível Brasil aí, é a mão de obra, tá? Então, devido a, muitas vezes, a falta de mão de obra qualificada, né, para se executar uma obra, e naturalmente com a evolução tecnológica, né, acabou essa evolução tecnológica vindo para poder também suprir um pouco essa deficiência que a gente tem de mão de obra no mercado, né? Então, assim, cada vez mais na construção civil vão vir métodos construtivos, vão vir tecnologias para a gente poder conseguir atender essa demanda de obra. Porque o Brasil tem um déficit habitacional muito grande. E a construção civil ela é um dos motores da economia do país. Entendeu? Então, assim, a tecnologia chegando, ela vem para somar com a construção para a gente poder, né, suprir essa deficiência de mão de obra, né? Então, assim, muitas vezes vem o kit de porta pronto, que muitas vezes você tem gente que ainda não gosta, tem gente que já não, tem que ser kit de porta pronto, porque hoje você tem poucos, em Jabuticabal, uma cidade pequena, você tem poucos assentadores de porta, entendeu? E muitas vezes esse assentador não vai dar conta de toda a cidade, entendeu? De todas as obras que tem aqui, né? Entre outros que estão vindo, né? Steel frame, aí você olha aí na internet, você já vê. Isso já tem há anos, mas assim, cada vez mais tecnológico, máquina que assenta piso, máquina que faz chapiço, que faz reboco, que maceia a parede. Cara, se eu vou ficar aqui falando, eu vou falar um monte aqui. Então assim, tem muitas tecnologias vindo no mercado para poder exatamente a gente conseguir atender essa demanda aliado ao fato da mão de obra que tem no mercado, tá? Então eu enxergo assim, extremamente positivo e a Engimóvel vem atenta a todas essas tecnologias que vêm surgir no mercado e atento também à falta de mão de obra para a gente poder conseguir atender nossos clientes realmente num alto nível de qualidade. Legal, inclusive teve uma obra sua que eu acompanhei, porque eu passava em frente todo dia, cara. E é uma obra assim, eu achei linda, particularmente dizendo. E ela teve muita inovação na construção, cara. Muita coisa diferente, muita coisa nova, muita coisa que, particularmente na cidade de Jabuticabal, cara, é única. É única. É única. É única. Assim, é única. É única. Eu não sei qual é. É única. Sistema de ar interno diferente. Cara, como que você lidou com isso? Porque assim, Jabuticabal, a gente vê e anda pela rua e vê um padrãozão do negócio. É um arroz com feijão, cara. E aí vem um arquiteto com um projeto diferente e jogou na mão de quem? Da Engimóvel. Márcio. Cara, como que foi isso? Ô Murilo, se você tá falando, a obra que você está falando é aquela do Bourbon, correto? Que é do Aquiles. Também. Não, mas teve outra. São duas, né? Então, teve então outra. Tá bom. Então posso falar das duas? Então, vamos lá. Tem primeiro assim, ó,
a Engimov executou uma obra no Bourbon, de um arquiteto famoso aí, que é o Aquiles Quilares, que é uma obra cheia de curvas. Isso. Que Essa é uma das. É uma das. Então, assim, cara, aquela obra exigiu extrema complexidade técnica numa obra daquela. Então, cada curva que você vê naquela obra, ela foi projetada. Teve que ter topógrafo marcando. Então, ali sim foi, assim, ó, uma obra onde eu falo que a compatibilização de todos os projetos, porque tinha mais de 70 pranchas naquele projeto, cara, uma obra daquele porte não dá para executar sem ter um acompanhamento de engenharia diariamente. E a outra obra, que é a do bloco ecológico, com mistura com a estrutura metálica. Só um parênteses aí, antes de ter a Engimov, eu fui gerente de uma empresa de caldeiraria por 14 anos. Né? Então, assim, de estrutura metálica é um pouquinho também do que eu tenho de know-how, além somente da questão da construção civil no modelo mais convencional. Tá? Então, ali foi uma mistura, né, que o arquiteto, o Paulo Trigo, ele achou um nicho de mercado, tá? Onde ele mistura estrutura metálica com o bloco ecológico. Mas o bloco ecológico, para quem não sabe, ele existe há perto de 30 anos ou mais de 30 anos no mercado. Sim. Né? Então ele pegou um nicho onde o bloco ecológico você não tem que rebocar ele ali, sim, a não ser que você queira, mas a ideia do bloco ecológico é ficar aparente. Aí veio folhetas de granito, que são as pedras que vocês veem. Tem a questão dos pilares, né, e vigas ali metálicas, o telhado aparente. Então, assim, teve uma série de questões assim, né, na estrutura e também na questão arquitetônica que diferenciou o imóvel no mercado. Tá? Então, assim, você vê, eu saí de uma casa no Bourbon, que eu acabei de citar, sim, com uma complexidade, para uma outra casa que é uma outra complexidade, para, às vezes, uma outra obra, né, que está ficando muito bonito, que por sinal o projeto é do Igor, na rotatória, que é da Bytes, que vem num modelo mais moderno, mais convencional. Né? Então, assim, você vê, nós como consultoras temos que estar preparados para atingir vários tipos e estilos construtivos. Tá? Legal. E uma dúvida que, quando se fala em obra diferente, as pessoas muitas vezes pensam, né, Igor? Cara, você vai idealizar um negócio diferente, vou gastar demais. Sim, e nem sempre, né, Murilo? É isso que eu queria perguntar. Isso que é legal. Vamos pensar nessa obra que você falou aí, que misturou a parte de ferro, bloco ecológico. Vamos pensar em orçamento. Cara, vou construir uma casa. Posso fazer diferente? Vou gastar muito mais com isso? Não, porque muitas vezes, cara, a hora que você põe no papel orçamento, você vê, cara, eu posso fazer diferente. E não vai ficar tão mais caro. Assim, ó, eu vou falar de uma forma generalizada, porque eu acho que assim, isso vai servir para vários tipos de projetos que a pessoa pensa, tá? Então vamos lá. Imagina assim, ó, a casa arqueada que a gente acabou de comentar, se não fosse os arcos, ela seria uma casa convencional, sim, correto? Sim. Mas o que teve de automação, de acabamento, elevou muito o custo da obra. Mas por quê? Por causa do acabamento. Certo. Uhum. Como você poderia fazer uma casa que tem... Vou pegar um exemplo aqui que eu fiz no centro, que tem uma parede arqueada na Unitas, tá? Uhum. Aqui. E que ali foi mais um sistema convencional. Teve detalhes de curvas, ok? Que isso não onera tanto. E que por sinal ficou lindo também. Lindo, e que não onera tanto o orçamento, entendeu? Então assim, ó, tem projetos que eu já fiz levantamentos, né, de orçamento, que às vezes o fato de usar o bloco ecológico, você realmente tem uma economia. E às vezes naquela obra que a gente acabou de comentar, às vezes onerou um pouquinho, mas não é por causa do bloco, é que também tem uma estrutura metálica, onde vieram com perfis laminados, onde tem um preço mais caro do que perfis duplados no mercado. Então, o que eu acho assim, ó, o que a Engimov vem para ajudar o cliente? Quando você chega na Engimov com uma ideia de eu vi isso aqui no Instagram, eu vi isso aqui numa casa, a gente vai orientar o cliente na questão do método construtivo, e aí sim o cliente, dentro do planejamento financeiro dele de gastar naquela obra, a gente vai achar o melhor método construtivo
para poder atingir o objetivo dele, né? Porque tem muita gente que vai falar assim, não, eu não gosto do arco, eu não gosto do bloquinho incolor, não gosto de estrutura metálica, eu gosto convencional, tem gente que gosta de telhado aparente, tem gente que não gosta de telhado aparente. Então, nós estamos ali para exatamente dar toda essa assessoria, né? Por isso que eu falo da sinergia do arquiteto com o construtor, porque o arquiteto vai desenhar, projetar ali, mas às vezes o que o arquiteto está desenhando pode ser que aquilo não caiba no bolso do cliente. E nós temos que fazer isso já aconteceu em alguns casos, Murilo, de eu fazer o orçamento antes de validar totalmente o projeto. E aí o cliente, com o meu orçamento, volta, readequa o projeto e aí sim vem para finalização de contrato com a Engimóvel, entendeu? Porque aí sim está idealizado o projeto com o orçamento para atender a expectativa do cliente, tá? Então, essa assessoria e estar antenado a todas as tecnologias que acontecem no mercado e processos construtivos é extremamente importante. A Engimóvel, né, por ser uma construtora especializada no alto padrão, nós estamos atentos a tudo que acontece no mercado de inovação. Márcio, eu deve falar assim, né, que eu acho que o grande alinhado teu, né, é justamente essa assessoria, porque vamos pensar, né, vamos transformar a coisa no concreto, que seria o orçamento, né, quanto que eu vou gastar? Porque é uma preocupação, né, mas assim, vamos supor que a pessoa não esteja preocupada com o orçamento. É legal quando você chega, você dá toda a explicação do que vai enfrentar, como que a gente vai ter que executar, que isso pode impactar num valor um pouquinho mais alto, mas você vai ter uma economia desse lado, entendeu? E isso é legal porque às vezes a pessoa não desiste, né, Márcio, daquele sonho, daquela tipologia, vamos falar assim, arquitetônica, que ela está se propondo a fazer, né? E eu vejo que hoje assim, todo mundo quer arriscar, vão lá no tradicional que mão de obra não falta, todo mundo sabe fazer, eu sei que aqui é seguro, o valor mais ou menos fica de X a X, entendeu? Eu acho assim, né, Igor, o desafio nosso, né, arquiteto, engenheiro ali, é a gente, dentro do que o cliente quer de produto pronto ali, né, a gente achar uma solução, tá? Então eu já tive cases aí de cliente que no Monte Rei, eu chegava, eu tenho um orçamento de tanto, e o cara queria 4 suítes, Eu falei, cara, você vai me desculpar, não quero te jogar um balde de água fria, mas com essa verba que você tem, não faz. Então assim, por que você não volta no arquiteto, readequa a planta para aí eu conseguir construir? E esse cara nunca conseguiu soltar a casa dele. Por quê? Tá inconsistente, entendeu, Murilo? Verba versus projeto. Entendeu? Claro. E aí cria uma frustração no cliente, né? Então assim, qual que é o nosso papel? Eu sempre falo assim, o bom arquiteto e o bom engenheiro é aquele que consegue entender a necessidade do cliente e achar, lógico, dentro das possibilidades, achar uma solução viável para aquele cliente. E muitas vezes o cliente vai querer, eu quero estrutura metálica. Tá bom, mas dentro da sua verba podemos substituir o laminado pelo dobrado? Na garagem, vamos mudar isso? Não, mas não dá para misturar telhado aparente com telhado embutido. Aí é o desafio do arquiteto, né? Mas não tão meu, mas assim, essa orientação desde a elaboração do projeto como a execução para a gente sim conseguir o sucesso que é construir o imóvel do cliente, sabe? Tá? E um negócio legal que você mencionou agora, e que eu queria tocar no assunto, que é um assunto assim, muitas vezes a pessoa tem medo, eu quero fazer uma casa, e eu tenho um recurso X para fazer uma casa. A previsibilidade da obra, porque é muito comum, a gente ouve bastante aqui no chão de loja, cara, eu tinha lá um valor X para construir uma casa, comecei a construir, cara, no final da obra eu gastei muito a mais. Como que a Engimóvel, eu sei que vocês têm uma expertise muito grande nisso, cara. O cara chega e fala, eu tenho um valor X. Como que você consegue coordenar essa previsibilidade de obra? Tá. Murilo, assim, quando o cliente chega com um projeto, a gente vai fazer um orçamento que seria, vamos dizer, empreitada global, que é por preço fechado. Tá. E depois aí, numa conversa aí, cada cliente quiser que entre em contato com o Engimóvel ali, a gente marca o café e eu explico, nós temos basicamente 2 métodos de trabalhar, mas vou falar na questão de previsibilidade aí. Então, você tem um orçamento por preço fechado. Se o cliente, seja ela uma obra nova ou uma reforma, tá? E seja residencial ou comercial, se ele não mudar nada do que está no orçamento,
e aquele orçamento ele é baseado no memorial descritivo, a obra vai ser entregue naquilo que a gente combinou de preço, ok? Ah, mas o que pode alterar? Se às vezes eu pôr um piso hipotético de R$120, o cara for chegar aqui no Artone e querer um de 150. E é natural. É natural e tá tudo certo. Mas o cliente sabendo que aquele orçamento que eu fiz X foi baseado no piso 120. E assim vale para torneira, vaso, uma série de itens de acabamento, ok? Então assim, teve uma cliente ali que fez próximo ao escritório, né? Uma reforma, e ela falou assim, Márcio, eu contei com 3 empresas da cidade, mas o que me chamou a atenção em fechar com o Edmove foi exatamente que eu percebi que você é um cara extremamente metódico e atento a planilhas, né? E ele falou, para mim o orçamento é um item crítico. Então assim, aí depois a gente ter o feedback no final da obra, que aquela obra foi executada, e ela falou assim, nossa, ficou exatamente o que eu planejei e falei com você no escritório. Ela falou, a única coisa que saiu e por minha conta, que eu sei, foi porque eu escolhi um piso mais caro que você planejou e eu mudei os granitos da bancada. Então assim, isso é muito satisfatório para a Edmove, porque tudo aquilo que a gente idealizou num orçamento, ele realmente aconteceu. E que se teve alguma alteração de valor, foi único e exclusivamente porque a cliente alterou itens do memorial descritivo que foi orçado. Tá? Então, assim, ó, a importância de você ter uma construtora por detrás, mano, isso é muito importante para quem vai começar uma construção. Uma das vantagens, além de... tem inúmeras, tá? Mas uma das vantagens de você contratar uma construtora é você ter a previsibilidade de gasto. Por quê? Você que não tem o know-how, você vai comprando. Chega aqui, você vai comprar o piso de 150, você vai querer a torneira de não sei quanto, você vai pôr pedra não sei de onde, e você, na hora que você vê, você vai se ver numa situação extremamente complicada, porque você vai falar, nossa, extrapolei totalmente meu orçamento. E muitas vezes você não vai ter de onde tirar o recurso e não vai conseguir concluir sua obra. E aceita. Né? Então, obrigado. Então assim, ó, qual que é a importância da construtora? Você vai ter uma obra entregue dentro do cronograma, no prazo, com previsibilidade. Você tem um acompanhamento diário de uma equipe de engenharia. Então, Murilo, assim, ó, eu ouso dizer que quem não procura uma construtora para construir é porque às vezes não sabe totalmente do assunto. Porque aquela mito de que construir com construtora é mais caro, esse aí pode me chamar num cafezinho para Edmove que eu vou explicar que isso é um mito, tá? Segundo, você está assumindo total risco sem um cronograma de prazo para ser executado e muitas vezes você está pagando um aluguel ou tem data para sair daquele imóvel, então você está arriscando a não ter uma obra no prazo, a ter uma obra com o seu orçamento extrapolado. Então assim, aquilo que é para ser um sonho, se não tiver uma boa gestão com uma consultora por detrás, se torna realmente um pesadelo. Legal, legal. Eu ia até falar, amor, quando você fez essa pergunta, eu já veio uma palavra na cabeça, porque assim, né? Temos um grupo no WhatsApp lá da obra da Bytes e tudo que eu vejo que o Márcio manda é planilhado. Assim, orçamento, cotação, tudo planilhado. Aí o pessoal, como que estão nossas etapas, como estão os prazos, as coisas. Lógico, a obra se estendeu porque houve muita mudança, houve muitos complementos, muitas direções que a gente foi assumindo e foi acontecendo. Tudo bem. Mas assim, sempre eu vi as planilhinhas lá, a conversa, o pessoal não cobrando, mas querendo se situar, o Márcio explicando, apresentando A mais B, e isso faz a diferença. Você viu quantas variáveis? O Márcio citou um negócio assim, nossa, você está pagando aluguel, você tem que sair, pensa se você pega mais 3, 4 meses a mais de aluguel, quanto que isso não custa no bolso, né? Tem clientes, Murilo, que às vezes assim, ó, ele vai, não, eu vou fechar por conta. Cara, tem clientes que estão com obras aí atrasadas há mais de 8 meses. Então se você pegar assim, ó, dependendo do valor que o cara paga de aluguel, praticamente ele pagou o serviço da construtora, dependendo do aluguel dele, entende? Sim. Fora as outras variantes, eu estou falando só da parte financeira, entendeu? Aí assim, ó, imagina assim, nós adquirimos um know-how ao longo dos anos, aonde nós temos uma gama de contatos de fornecedores, uma gama de contatos de prestadores de serviço, uma gestão para administrar a obra, para poder aquela obra ser entregue no prazo. É o que você falou tudo, gestão, cara. É gestão. Então assim, ó, entenda assim, uma obra, ela pode ser do prazo por questões climáticas? Pode acontecer. Sim. Que aí foge do... E é natural. E é natural, foge da nossa alçada. Mas se você tem uma obra com
bons materiais, boa gestão, mão de obra qualificada e o cliente vem com as definições, né? Porque muitas vezes assim, ó, a gente trava, e o Igor sabe muito bem disso, nós travamos na definição do cliente. Então muitas vezes você passa numa obra, na rua ou dentro de condomínio e fala assim, mas por que aquela obra tá... Cara, já tive obra que a hora que vai fechar o forro, agora vamos ver automação. Estou entregando a casa, agora eu vou ver marcenaria. Cara, tá tudo certo, mas entenda assim, que aquilo que eu planejei e fiz a gestão até agora vai ter um acréscimo de prazo, porque sem o cliente definir, não tem o que a construtora fazer, entende? Então assim, agora não, vamos pensar o mundo ideal. O arquiteto fez projeto, a gente move gestão e construção e execução da obra. Tem as definições do cliente, aí a obra é um sucesso, né? No sentido de prazo e previsibilidade. Tá? Legal. Acontece muito do cliente, muitas vezes, querer economizar, e isso é natural, tá? Porém, muitas vezes, a economia que ele quer fazer é uma economia boba e que ele pode gastar um pouco mais aqui e economizar em outro lugar na obra que de repente você fala assim, aqui dá para economizar. E aí tudo bem, mas isso que você quer fazer, essa economia, cara, essa economia é uma economia boba. Essa economia pode desestruturar a sua obra, pode criar algum problema. Existe isso, cara? Existe. E como que a gente move lidar com isso? Não, assim, ó, a gente move assim, nós lidamos com total tranquilidade, porque assim, ó, imagina assim, se o cliente ele quer economizar num item, né, primeiro assim, ó, não dá para ter uma economia no sentido de estrutura. Sim. Ok? Tá? Mas tem aquele negocinho, em vez de passar esse produto para impermeabilizar, não dá para passar esse? Cara, você está economizando na impermeabilização, mas depois você vai gastar no piso, na tinta, e não estou falando que não tem que gastar. Mas, cara, isso aqui é o que vai garantir que você não vai ter umidade por capilaridade na tua obra. Entende? Que não vai estourar todas as suas paredes. Então assim, aqui não vamos economizar aqui. Né? Vamos buscar uma cotação ali dos fornecedores no piso, na torneira. Vamos buscar a questão de às vezes economizar, tem um telhado, se está 2 águas, vamos inverter, se é um telhado embutido, eu falo, tá? Vamos inverter para uma água só, porque naquela extensão você economiza, põe um lado só de calha. Então assim, tem algumas coisas que tem soluções alinhadas entre engenheiros e arquitetos, isso tem que ficar muito claro, tem que estar alinhado entre engenheiro e arquiteto, mas que daria para ter economia para ele gastar. Agora tem itens que não dá para economizar, por exemplo, você vai pegar uma sala que exige uma laje X, conforme está no projeto estrutural, ali não dá para o cliente querer tirar e pôr uma laje inferior, porque depois vai ter fissuras, vai ter patologias construtivas que nunca mais você arruma. Então assim, vamos economizar aonde dá. Então assim, para mim total tranquilidade tratar disso, porque vai estar alinhado entre engenharia e arquitetura e eu vou orientar o cliente tecnicamente do que é possível ser alterado ou não. Aí vem essa assessoria extremamente importante dentro de uma obra. Agora a pergunta e quem faz sem ter um engenheiro por detrás, ter uma construtora? Vai fazendo a esmo, aí depois só vê o retrabalho. Porque assim, entenda, seu Murilo, muitas vezes acontece o cara que se arrisca a tocar por conta, ele vai lá, ele não vai conferir se o cara perfurou a broca a tantos metros, conforme está no projeto estrutural. Aí ele vai ver o problema onde? A hora que ele tiver que contratar uma empresa especializada para fazer o recalque, para poder macaquear a casa dele e arrumar um recalque que deu na fundação, entendeu? Então assim, cara, entenda o seguinte, contrate um arquiteto, contrate uma empresa idônea para tocar a sua obra, que isso aí não é gasto. Ali você está economizando nessa gestão e tranquilidade total que você vai ter na tua obra. Posso? Deve? Murilo, que o Márcio fez uma observação e eu assim, eu queria fazer uma pergunta meio já sabendo a resposta, mas acho interessante porque assim, vamos supor assim, vamos pegar o valor assim, projeto estrutural que é muito importante, projeto arquitetônico e vamos supor, Márcio, que você está trabalhando no sistema de administração.
Se juntar tudo isso, não dá uma porcentagem tão expressiva assim num custo geral de uma obra que não faça valer a pena pela qualidade, pelo cuidado, né? Você tem alguns dados sobre isso? Quantos por cento isso acrescenta no valor da obra? Para a gente ter algo palpável, que eu acredito que seja pouco. Tá. Ó, eu sempre tenho essa teoria, assim, ó, Igor, que o projeto de que um arquiteto cobra, seja ele qualquer arquiteto, ele é o investimento mais barato que você vai ter na obra. Porque a porcentagem que vale o projeto mediante ao custo da obra, ela é irrisória. Certo? Essa é a primeira coisa. Aí vem a importância de ter um projeto bem elaborado. Um projeto bem elaborado, você evita arrependimentos em medidas de cômodo, em não ter uma boa luminosidade, em pôr a piscina no lugar correto, em ter o teu telhado às vezes virado para a face correta para poder pôr as placas de fotovoltaicas. Você tem a posição correta e dimensionamento correto de janelas, esquadro, uma série de itens, entendeu? Então assim, ó, o projeto do arquiteto já é o mais barato. A gestão da Engimove na obra, nós se autopagamos nas economias que nós vamos te trazer durante a obra. Porque entenda assim, ó, você vai comprar, você não sabe os caminhos, entendeu? Nós adquirimos ao longo dos anos o know-how de onde comprar, os valores que rodam no mercado. Isso não só para material, tá? Material e mão de obra, entendeu? Então muitas vezes você vai achar que está fazendo um bom negócio e na verdade você vai estourar teu orçamento porque você não sabe os preços que rodam no mercado, porque o seu know-how é em outro segmento. E é assim que funciona. Fora retrabalho também, né, Márcio? E assim, retrabalho, nossa, cara, mas me arrepia, cara. Porque, ó, retrabalho, ele está associado diretamente com prejuízo. Então, por que eu faço questão de volta no que o Murilo falou? Por que você sai do arzinho condicionado e vai para o... Cara, porque assim, ó, eu tenho que monitorar os processos. Porque se eu tiver um retrabalho na obra, meu cliente está tendo prejuízo. Prejuízo, com certeza. Entendeu? Então assim, o que eu faço? Eu antecipo com a minha equipe de engenharia para não ter esse retrabalho, entendeu? Entendi. Então assim, ó, vamos voltar na situação do impermeabilizante. Cara, uma vez uma moça me chamou ali próximo ao escritório e eu esqueci de passar impermeabilizante, certo? Cara, a moça só para arrumar ali a casa dela, mais ou menos, ia ficar perto de 50 mil reais. Nossa. Então assim, pesado. aonde veio a economia? E isso assim, ó, porque não atingiu a parte dos planejados de armário e não atingiu o laminado de madeira nos quartos. Porque senão isso aí ia passar de 120 mil. Entendeu o prejuízo? Cara, assim, ó, fora outras coisas, né, que você vê de falhas técnicas. Volta no que o Murilo falou assim, às vezes quer economizar num lugar, mas gasta no outro. Pô, você foi pôr lá um baita lamato cristal bonito no teu muro, mas não tem rufo para proteger a cabeça do muro. Cara, então assim, cadê a orientação e a gestão? Entende? Então assim, tinha que ter alguém ali orientando, ó, você pode passar o lamato, mas explicar tecnicamente para ela a importância de ter um rufo em cima da cabeça. Proteger agora, né? Isso. Ó, aqui tinha que ter dado a quadrimãos do impermeabilizante X, da marca tal, com demãos cruzadas, não sei, antes de você fazer o reboco. Entendeu? Então assim, tinha que ter essa gestão. E é uma judiação porque era num local nobre, uma casa com um projeto bonito, acabamentos que gastou um investimento ali alto. Só errou de não contratar uma construtora como a Engimove para tocar a sua obra, tá? E muitas vezes isso acaba sendo um tabu. E eu queria que você explicasse como que funciona o negócio. Por exemplo, vou construir uma casa. Certo. Isso eu ouço muito, cara. Eu não vou contratar uma construtora porque eu quero comprar as coisas. Se eu contratar uma construtora, eles vão comprar tudo por mim. Eu sei que a Engimove, eu sei como vocês trabalham. E eu sei que você oferece para o cliente sistemas em que você trabalha diferenciados. Você tem aquele cliente que fala, eu quero minha casa pronta, eu quero a chave. Quero que você me entregue a chave, eu não quero ter preocupação com nada. E tem aquele cliente que fala assim, não, eu quero poder escolher onde eu vou comprar, eu quero escolher o material que eu vou usar. Explica como a Engimove trabalha, como a Engimove oferece a Engimove no mercado. Porque muitas vezes as pessoas pensam diferente, cara, e falam, não vou lá porque
eu só vou ter uma opção, chave na mão. E não é isso, né, Márcio? Não. Antigamente era, né, Murilo? Antigamente Todo mundo era. tem essa visão, né? Então assim, ó, desculpa se repetir, mas volta na ideia, né? Mito. Construir com consultora sai mais caro. Mito. Derrubo em qualquer reunião que você for comigo no escritório, eu vou te explicar por quê. Por números, ok? E que vai querer a consultora pôr tudo do mais barato para poder ter um lucro financeiro. Também E é um tabu, é um mito, cara. é um mito. Mas assim, nós temos que, ao longo do tempo, vir desmistificando isso. Então, assim, Trabalhando certo. a Engimóvel, basicamente, o que a gente faz? Assim, ó, Murilo, pra mim, sempre assim, ó, quando o cliente entra, eu quero a satisfação do cliente lá dentro. Ponto. Para ter novas indicações e novos negócios com aquele cliente. Tá, ok. Segundo, assim, ó, vamos lá. Nós trabalhamos, tem a empreitada global Tá. e tem a administração. Em ambas, a pessoa tem que sair com a casa personalizada. Isso, assim, ó, na Engimóvel é requisito básico. Você vai entrar lá e o seu imóvel tem que sair personalizado do jeito que você quer. Vai sair com o piso que você quer, com a torneira que você quer, com a tomada que você quer, com a luminária que você quer. Ponto. Num sistema da empreitada global, que é a velha, né, chave na mão, tá? Na hora que entrar, principalmente a parte de acabamentos, eu preciso que o cliente me defina, apesar de estar em cima do memorial descritivo, O orçado já. e orçado, o cliente pode falar assim, ó, Márcio, aquela torneira que você colocou, eu vi uma esses dias no Artone, vi na internet, eu gostei, tá bom. Se tiver alteração de valor, ok, alinhamos. Essa flexibilidade. Total. Assim, Assim, ó, diferença, né, Márcio? lá na Engimóvel, eu não vou falar por outros, mas pela Engimóvel você vai sair com a casa personalizada. Aí tem o cliente também, Murilo, que é perfil dele, que ele gosta de acompanhar, vamos esquecer a parte de acabamento, desde o primeiro prego que vai comprar na obra. E, cara, tem o sistema de administração, aonde nenhuma compra é feita sem aprovação do cliente. Tá. Então ele acompanha desde a primeira compra. E aí uma pergunta, nossa, Márcio, mas você orçou a argamassa, o cimento em tal lugar, e eu quero comprar no outro, porque às vezes eu sou colega do dono daquela loja, ou não, eu quero comprar num outro lugar porque eu achei um preço menor. Cara, você tem essa flexibilidade. Porque não é porque a Engimóvel está ali fazendo um trabalho, tá, que você não pode acompanhar e dar opiniões neste sentido, ok? Tá? E mesma coisa vale para assim, né? Quando entrar, às vezes, um assentador de piso, que às vezes você conheça ali e seja, tenha uma boa reputação aí, né? E execute um bom trabalho, tá? Então, assim, eu tenho clientes que eles foram comigo, assim, ó, 2 vezes na obra inteira, numa obra de alto padrão, condomínio fechado aí, que eu falei, pelo amor de Deus, me vai na obra comigo. Ele falou, cara, mas tá acontecendo alguma coisa? Não, é porque eu não tô acostumado a ter um cliente que não vai na obra. Então, realmente, esse é o cliente, por que ele quer a chave na mão, Tá. em cima daquilo que foi definido. Ok, tá tudo certo. E se tinha alguma alteração, o arquiteto passava, a cliente escolheu o piso tal, e aí ela mesma paga a diferença na loja, tá tudo certo, ok, e só foi 2 vezes comigo porque eu pedi. E tem clientes que ele gosta de toda semana e gosta de acompanhar todas as cotações e compra desde um prego a uma compra de laje, de concreto, enfim, tá? Então, assim, ó, na Engimóvel você tem, eu vou atender o público que quer esse acompanhamento desde de perto ou a chave da mão. Mas em ambos, eu garanto para você que você contratar uma construtora, além de todos os benefícios da construtora, sai mais barato que você construir por conta. E quando você fala em administração, sistema de administração que você trabalha, por exemplo, eu vou contratar você pela administração. Eu não preciso me preocupar com mão de obra, né? Você não precisa se preocupar com nada em nenhum dos 2 modelos. Porque isso é uma pergunta muito recorrente, sabe, Murilo? Quando você comenta do sistema de administração, o pessoal fala assim, nossa, mas eu vou ter que correr atrás de mão de obra, mas aí eu vou ter que ligar na loja e cotar o cimento. Eu falei, não, cara, entenda o seguinte, cliente contrata de imóvel, você não vai ter dor de cabeça nenhuma, seja num método ou no outro. E é mais a característica. Eu gosto de acompanhar tudo, ou não, eu quero só saber que eu vou te pagar tanto e ter a chave na mão. Entendeu? Eu só vou, talvez, mudar um outro acabamento. Então, assim, é perfil. E eu tô ali para atender os 2, entendeu? Mas na administração, ele não vai correr atrás de nada, ele não vai ter preocupação nenhuma. E outra pergunta muito recorrente, que acontece na administração é,
o método de trabalho, de acompanhamento da engenharia, a atuação da Engimóvel, muda de um sistema para o outro? Em nada. Não muda em nada. Meu acompanhamento é o mesmo, a garantia pós-obra é a mesma, tudo é idêntico num sistema ou no outro. É que tem gente que gosta de saber que fechou um valor X para poder entregar aquele memorial e tem gente que gosta acompanhando cada cotação de que vai comprar na sua obra. Bacana. Queria falar um pouquinho, muito rápido, sobre Jaboticabal, cara. Jaboticabal está crescendo. A gente vê que tem condomínio para tudo que é lado, está evoluindo, né? A pergunta é, você enquanto construtor e que está no mercado ativamente, cara, para onde Jaboticabal vai crescer? Para que lado Jaboticabal vai crescer? Não, ô Murilo, Jaboticabal, se você pegar assim, o público, né, onde constrói as residências e comércio de médio, comércio ainda tem muita gente que ainda prefere o centro, ok. Mas vamos pensar assim, ó, residencial, o pessoal vai muito, a gente brinca que é do Rio para cima ali, né? Tá. Onde engloba Nova, São Marcos, São Judas, Monte Rei, Colina Verde, Barcelona, entre Atenas, entre outros bairros que estão crescendo junto com os condomínios, ok? Então, residencial está crescendo para lá e existem já, né? Quem está no mercado imobiliário sabe que vão ter novos lançamentos aí de condomínios no mercado, Tá. ok? Vai vir mais condomínios. Vai vir mais condomínios. E, assim, ó, por mais que a economia às vezes gera alguma incerteza ou não, o mercado de alto padrão, ele não desaqueceu, pelo contrário, ele está extremamente aquecido. Então, porque assim, ó, nós temos o Reserva, com 3 condomínios, a Samarino que veio ali com o Monte Belo com 3 condomínios, certo? Aí já tem o Bourbon, tem Girassóis, tem Metanas, Montana, tem o Alta Boa Vista, entre alguns que eu posso ter esquecido aqui, mas os principais aí, né? E deixando claro que a Engimóvel atua em todos eles aí, tá? Mas esse mercado não parou. Tanto que assim, ó, tem gente que me pergunta, vejo, nossa, Márcio, eu vi sua postagem no Instagram, já liberou obra no Monte Belo? Cara, não só liberou, que eu já tô com 5 obras fechadas iniciadas lá. Tô com obra no Bourbon, Girassóis. Então assim, os condomínios, eles estão extremamente aquecidos. Por quê? Existe assim, ó, Murilo, tem muita gente que tem casa em condomínio, mas às vezes é uma casa um pouco mais antiga, de às vezes 10, 12 anos atrás, e quer ou reformar ou uma nova em outro condomínio. Tem o público que ele quer sair da rua e ir para dentro de condomínio. Existe um ou outro, né? Também às vezes que é o contrário, morou em condomínio, quer ir para rua. Então assim, o mercado do alto padrão, ele está extremamente aquecido. Lá no Monte Rei, se você der uma volta ali, eu falei muito de condomínio, mas vamos falar para a rua. No Monte Rei ele tem muita obra. Se você der uma volta de carro, ele tem muita obra acontecendo, entendeu? Então, assim, a cidade está crescendo, principalmente nesse segmento do médio alto padrão, e ali onde vai crescer esse tipo de imóvel é do Rio para cima que a gente fala. Ontem eu tava no bar e eu ouvi essa questão. Inclusive é o seguinte, os próximos podcasts vamos tomar cerveja. É quando a coisa funciona. E eu tava com um amigo e ele me falou o seguinte, cara, você que tá aí na construção civil, tá abrindo condomínio pra tudo que é lado. O que vai acontecer? Jaboticabal vai inteiro pra dentro de condomínio? Porque, cara, Jaboticabal comporta esse número de condomínios que está, e ainda você falou que vai vir mais. Cara, o mercado absorve isso? Ô Murilo, assim, ó, essa é uma pergunta interessante, porque assim, ó, eu tenho amigos, né, que a gente senta às vezes, né, no final de semana e fala assim, Márcio do céu, não é possível, o fulano vai lançar condomínio, não vai vender. Eu falei, calma. E vende tudo. E vende. Eu falei, calma. Aí dali, tipo, 2 anos a gente volta na conversa, né? Nossa, mas vendeu tudo mesmo, né? Vendeu. Então assim, ó, o que eu quero dizer, seu Murilo, assim, como existe um déficit habitacional a nível Brasil, Sim. enfim, e existe também, Murilo, assim, o imóvel hoje, né, ele mudou um pouco. Antigamente, na época dos nossos avós, era assim, constrói uma casa, cara, ele morre ali naquela casa. Ele fica 60, 80 anos naquela bendita casa. Antes era assim. Desde quando ele casou. Antes era assim. E hoje não é mais. Hoje você às vezes vai construir um imóvel, aí você fala assim, meu imóvel tem 15 anos, 18 anos, 20 anos. Arquitetonicamente falando, e aí eu tenho um especialista aqui na mesa, que mudou muito, né? Antes era,
tinha que ter as 3 salas, o sofá de 2 lugares e o de 3 lugares na sala de visita. O lavabo, O na sala, sabe? Cara, tem algumas coisas que a arquitetura veio evoluindo. E o que acontece? Se você tem um imóvel hoje desatualizado, ou você vai reformar para atualizar ele, ou muitas vezes você vai vender ele e vai construir um novo. E isso gera esse movimento na construção, né? Porque você vende, você está gerando o ramo imobiliário. E você constrói, você está gerando o ramo da construção civil ali, né? Que estão aliados ali. Né? Então, assim, eu enxergo uma demanda. E teve também, logicamente, dentro dos condomínios, que alguém comprou, investidor, para ter um ganho financeiro. Sim. Na valorização do lote, ok. Tem, mas muitas vezes a grande maioria dos clientes compram para exatamente o intuito de construir, seja de imediato ou daqui a alguns anos. Tá? Eu até ia fazer um comentário, o Márcio falou uma coisa bem interessante, que assim, né? Quando abre novos condomínios, eu tive um caso assim, o cliente estava com uma casa que não fazia tanto tempo que ele tinha feito, mas gerou um desejo nele, de ter uma casa dentro do condomínio, por N situações. Ele pegou, vendeu a casa dele e foi pro condomínio. E tá tudo certo, né? E assim, até falando de condomínio, eu esqueci de fazer uma pergunta pro Márcio, vou aproveitar agora. Né? É agora, é a hora. Um pouco atrás falamos da administração, da empreitada global, tudo certinho. E Márcio, você também trabalha vendendo casa pronta no condomínio, né? E a gente não tratamos desse assunto. Sim, assim, ó, a Endmove hoje, né, a gente volta assim, né, somos um consultor especializado no alto padrão e fazemos obras residenciais e comerciais, ok. Mas a gente faz personalizada para o cliente. Só que, em paralelo, a Endmove também faz casas com parceiros e investidores dentro de condomínio para poder vender ela. Ah, Márcio, mas peraí, você vai vender a pronta ou vai construir? Não, tem mercado para os dois. Por quê, Murilo? O que acontece? Muitas vezes tem aquele cara que ele precisa de uma casa, ele quer sair de um apartamento, em 1 mês, 2 meses ele precisa de uma casa pronta. Ele só precisa pôr os planejados, né? Ou tem aquele que está mudando da cidade e ele precisa vir em 6 meses, ele não tem, às vezes, 1 ano, 1 ano e meio para esperar a ficar uma casa de alto padrão pronta dentro do condomínio. Então, assim, tem o mercado para venda de casa pronta e tem o mercado da construção, né? Na grande maioria, nós atuamos na construção para personalizado, mas temos casas que a gente faz com parceiros dentro de condomínio para vender, tá? Legal, bacana. Para poder atender, né? Porque eu falo assim, ó, tem mercado para tudo, cara. Sim, entendeu? Né? Sim. Desde que o imóvel ele seja bem construído e esteja dentro de um valor de mercado, tem o mercado para compra do imóvel pronto e tem o para construção, tá certo? Legal, bacana. Vamos. Ô Márcio, estamos aí finalizando nosso bate-papo, mas tem uma questão aí que eu queria que você esclarecesse, né? Por exemplo, eu contrato a Endmove para fazer minha casa. Eu não tenho experiência alguma de produto. Eu sei muitas vezes olhar, esse piso é bonito. Tá, mas é bonito, mas a gente sabe que não basta ser bonito. O mercado hoje é muito aberto. E tem produtos N que você fala assim, cara, esse produto é lindo. Mas muitas vezes, por trás daquela beleza, não tem uma tecnologia embarcada que a gente fala, não tem uma qualidade embarcada no produto. Então, como que, por exemplo, eu que contrato a Endmove, como que a Endmove me ajuda nesse ponto? Márcio, como que você me ajuda a escolher beleza, preço e qualidade, que é o principal para uma obra ficar legal, né? E longeva, né? Sim, essa que é a verdade. Então, por isso que eu falo, Murilo, assim, da importância de ter a construtora e o arquiteto por detrás de uma obra, tá? Porque nessa hora da escolha, né, dos acabamentos, né, nós vamos orientar, esse piso ele é recomendado para externa, não é para externa, esse piso é bom, não é bom, é escorregadio, esse aqui não funciona, essa torneira ela é bonita, mas o reparo dela, o pós-obra dela não é legal, essa aqui você vai ter uma longevidade muito maior, é uma marca mais renomada no mercado. Então sempre que a gente busca assessorar o cliente, né, nessa escolha dos acabamentos, eu gosto muito de envolver o arquiteto para poder, assim, juntos nós conseguimos ter essa orientação para o cliente. E quando a gente leva em alguma loja, algum parceiro, é no sentido de a gente tentar ofertar para ele o melhor produto
para aquela obra, tá? Porque a gente sabe que às vezes vai ter ali o produto indicado para aquele projeto dentro do planejamento de orçamento, memorial descritivo, uma série de coisas, né? Então acho muito importante a atuação da Engimóvel e o arquiteto da obra nesta escolha, tá? Aí eu acho que o Igor, como arquiteto aqui, poderia até falar, né, nesse quesito, porque a gente passou, né, Igor, vamos dar como exemplo aí uma obra recente em comum aí, o Murilo, que foi a Bytes, né? O Igor teve total atuação ali, né, juntamente com o Engimóvel, para o proprietário ali, o que acabamento escolher, que tipo de acabamento, o que é recomendado para cada ambiente, para que aquilo tenha uma sinergia no sentido de valor, qualidade de produto e recomendação para que aquilo também não fique, desculpa a expressão, chula baiano, entendeu? Aquilo tem que ficar, né, harmônico dentro do que o proprietário quer e o arquiteto idealizou, né? Então, Igor, acho que você poderia usar esse case aí que a gente fez junto aí, né? Legal. Da Bytes aí. Foi uma baita experiência porque assim, né? Teve vários desafios, a grande proposta era ter uma obra diferenciada, com vários aspectos diferenciados. O cliente tem um poder aquisitivo bom, então assim, tivemos uma grande liberdade, né, Marcinho, na hora de escolher, dos detalhes, a quantidade de detalhes, e o grande diferencial foi a qualidade dos materiais que utilizamos. Depois vamos fazer os vídeos lá, você vai ver que a estética ficou totalmente diferenciada, né? E assim, até queria fazer um convite para quem está nos assistindo, porque assim, todos os materiais, vamos falar assim, que estão lá de acabamento são do Artoni. E aqui conseguimos extrair, lógico, cada ano estamos trazendo tendências diferentes, que o nosso carro-chefe aqui é a Vila Gresa, né, Murilo? Sim. Mas temos outras marcas também, enfim. Mas conseguimos um resultado ótimo, ficou maravilhoso, sem contar a qualidade do produto, né, Márcio? Bom, você tá lá, você acompanhou. E eu queria falar outra coisinha também que eu acho que é muito interessante, porque os nossos grandes parceiros são os arquitetos, outros arquitetos que vêm aqui, né? Que estão fazendo obras lindas também. Tem muitos amigos profissionais que eu particularmente gosto muito, né? Eu vejo e falo, nossa, que legal, né? E eles estão sempre aqui, estão sempre trocando ideia. E para quem também não tem algum arquiteto que esteja orientando alguma coisa, se quiser estar vindo na loja, está fazendo uma reforma, uma construção e tal, pode vir aqui, eu estou aqui como arquiteto, temos as outras pessoas que também trabalham nesse segmento aqui na loja, para poder atender, para poder dar um norte, uma ajuda, né? Acho que essa é a proposta. E não é porque você de repente é um arquiteto e possui uma obra que você vai se milindrar em ir no Artoni porque o Igor está lá. Não, muito pelo contrário. Isso. O Igor daqui, né, para ajudar, auxiliar. Ajudar, e também respeitar. O arquiteto daqui, ele vai imprimir a arte dele na obra. Isso. E nesse ponto, a gente não interfere, né, Igor? Não, eu vou citar um caso rápido. Outro dia tinha um amigo profissional aqui, estava andando, porque assim, a loja está sempre em constante mudança, né? Você vê que o piso, eles estão aqui hoje, daqui a pouco eles estão lá do outro lado. E é legal isso porque as pessoas vão entrando, parece que elas notam, viu? Que a loja vai mudando de lugar. Nossa, mas tá diferente. E é verdade, escutamos muito isso. Eu falei, Igor, tô precisando de um piso assim, 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 assim. O que você tem de opção? Eu falei, ó, pega aí. Por exemplo, 92, 92 eu tenho esse, 1,8 por 1,8 eu tenho esse, 1,20 por 1,20 eu tenho esse. Põe tudo ali na mesa. E deixa ele à vontade. Aí ele escolhe o seu que passa na cabeça dele, o que ele tá planejando e vida que segue. E aquele cara que não tem um arquiteto e quer um auxílio do arquiteto, o Igor tá aqui pra isso, nós estamos aqui pra isso, né? Porque muitas vezes tem algum cliente que ele quer, às vezes, só trocar um piso. E ele não contratou uma consultora ou um arquiteto, Exatamente. né? Mas ele quer só substituir o piso, né, da casa dele. Então, Sim. ele vem e tem o auxílio do Igor. Acho que isso Legal. é bacana. Legal. Gente, o bate-papo tá muito gostoso. Demais, foi bem Mas a gente não pode passar o dia aqui. É o que eu falo, se tivesse a cerveja aqui, ficava umas 2, 3 horas conversando. Próximo nós vamos trabalhar com isso. Não vem não. Murilo. Ô, gente, eu mas não é posso isso aí. ainda. Agradeço muito. Agradeço a participação do Márcio aí, valiosas dicas, cara. Obrigado. Trazendo uma realidade da construtora para o público, porque muitas vezes não conhece. Então agradeço demais. Agradeço a você que nos acompanha aí. Não deixe de nos seguir nas redes sociais.
compartilhar, curtir os nossos vídeos. Lembrando que Instagram e TikTok você vai encontrar os cortes ali, mas no YouTube você tem integralmente o podcast para você assistir aí. Ô Márcio, vou passar para você a palavra para você deixar o contato da Engimove aí, as redes sociais da Engimove. Pessoal, siga a Engimove, vamos lá, vamos para cima, é o que eu falo. Ô Murilo, eu quero agradecer, né, você, ao Igor, aí o convite, espero poder ter contribuído aqui com o conteúdo, né, passar um pouquinho a mais do que é uma construtora, né, para quem não tem o conhecimento e está pensando em construir, tá? Então fica aqui, ó, o Instagram da Engimove é engimovebr, @ engimovebr, o site é www.engimove.com.br, o contato é 016 99127 5188, isso cai direto no meu celular, pode me ligar, mandar o WhatsApp. Quem quiser agendar uma visita à Engimove, um cafezinho, trazer o seu projeto para a gente orçar, isso não tem custo, tá, Murilo? Isso é bem legal deixar claro, assim, não tem custo, tá, de fazer o orçamento, é sem compromisso. Então esse contato cai direto no meu celular. E você, né, fica aqui o convite para você que está pensando em construir. Nós da Engimove somos uma consultora especializada no alto padrão, somos referência no alto padrão de Jaboticabal, tá? Então não perca mais tempo, procure a Engimove que a gente vai ajudar você a realizar a construção dos seus sonhos no melhor do alto padrão que você merece. Se eu quiser lá tomar um café com você para fazer um orçamento, então não precisa ter vergonha, é só chegar lá, pedir o orçamento, vamos sentar, vamos tomar café, você vai me explicar como é que funciona a obra. Eu vou te explicar como funciona a obra, como funciona o sistema de trabalho da Engimove. Eu tenho certeza que de lá o cliente não sai sem fechar um bom negócio, Murilo. Então é isso aí, gente. E vai estar os contatos dele na legenda e nos banners, tá? Durante o podcast, gente. Tá bom, obrigado, viu, Murilo, pelo convite. Eu que agradeço, Márcio. Márcio, gostaria de agradecer pela parceria, você ter vindo aqui. O legal do ConsulCast é que esse papo informal, né? Estamos tentando desmistificar muitas coisas, levar informação para as pessoas dessa construção civil, que é um espectro muito amplo, né? Sim, e hoje foi um capítulo bem legal. Obrigado, viu, Igor? Imagina, nós agradecemos muito. Sim. Gente, muito obrigado. Abração, Márcio. Um abraço.